acompanhar pelo AM do seu rádio, Rádio Sagres 730 ou pela nossa live no youtube.com/Sagres TV. Sexta-feira, aqui no Tom Maior, é dia de mais um episódio da nossa série Inspiração da Natureza. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. Hoje, no nosso tema aqui na série Inspiração da Natureza, é para falar sobre biomimética e comunicação. Para entender melhor sobre esse assunto, nós estamos conectados a partir de agora com a bióloga especialista em ecologia e mestre em design com foco em ecodesign e também sustentabilidade, a Thalita Campbell. Thalita, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigada pelo convite, falar de um tema que eu gosto muito. Pois é, Thalita, queria começar perguntando, pedindo, claro, para você compartilhar também um pouco da sua experiência, como que foi o seu contato com a biomimética, com a natureza, de que maneira você enxerga essa relação entre biomimética e comunicação, Thalita? Bom, eu comecei a trabalhar com biomimética fazem 10 anos. Eu sou bióloga de formação e estava fazendo o meu mestrado em botânica e eu trabalhava com polinização de plantas. Eu fazia observação das plantas e os polinizadores que visitavam aquelas plantas. E durante esse processo de pesquisa de campo, eu ficava pensando como que a prática e o registro da atividade acadêmica da biologia ficava muito restrita a uma divulgação científica, com uma linguagem muito técnica, que eu sentia que era um pouco distante, do público geral. E aí eu comecei a buscar novos caminhos para tentar pensar como eu comunicava a produção de conhecimento científico para outros campos, para as pessoas fora da academia. Então, eu comecei a buscar algumas áreas afins que falavam um pouco, que tinha mais essa abordagem de comunicação, e eu encontrei o design. E assim que eu comecei a fazer meu mestrado em design, em pensar um pouco de sustentabilidade, ecodesign, eu comecei a trabalhar no escritório de design. E até então, por mais que eu tenha tido essa vontade de entrar no mundo do design, eu ainda não tinha entendido como seria uma conexão entre biologia e design. E assim que eu entrei nesse escritório de design, que chama Tátil Design, ele tem uma sede no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, já era um escritório que trabalhava com essa visão de sustentabilidade, e foi onde eu conheci a biomimética, que é essa inspiração, esse olhar para a natureza, para pensar processos humanos, para se inspirar na natureza e criar novas formas de pensar produto, pensar processos e estratégias humanas. E então, desde então, eu comecei a entender que o design ele pode ser uma linguagem através do visual, através da relação que a gente tem com bens de consumo, mas também com produtos e com tudo que a gente se relaciona. E entendi que essa visão estética e essa linguagem estética era uma maneira incrível da gente pensar numa nova forma de valorizar a comunicação da ciência e a comunicação das coisas, dessa inteligência da natureza. E desde então, desde 2011, eu venho trabalhando com isso, com esse processo, com esse olhar estético para a natureza, com uma forma de olhar e pensar as relações da natureza e de uma forma que a gente pode se inspirar para criar as nossas relações humanas e também estreitar nossa relação com a natureza. Thalita, baseado nessa sua experiência, desse seu olhar estético para a natureza, a gente pode afirmar que a natureza, ela produz padrões? Sim, com certeza. Pensando no padrão como sentido daquilo que se repete através de uma lógica, eu acho que a gente tem duas formas de pensar, então, a comunicação da natureza e também a criação de padrões pela natureza. Então, pensando em padrões visuais, a gente pode trazer, por exemplo, a ideia de fractais. Então, quando a gente olha para uma samambaia, a gente vê que tem as folhas principais e dentro delas as folhas
subdivididas em folhas menores, que são subdivididas em folhas menores. Então, esse padrão fractal é uma coisa que acontece repetidas vezes em vários organismos, dentro do nosso cérebro, da inervação do cérebro, dentro da organização das galáxias no universo. Então, esse é um padrão. A gente também pode ver outros padrões, como o padrão da sequência de Fibonacci, né, que produz uma lógica matemática de espirais que se repete em vários organismos, em caracóis, no miolo de uma flor de girassol. Então, a gente consegue ver essa lógica de crescimento da natureza que se repete em vários organismos de maneira independente, evolutivamente, quando a gente pensa num cenário que cada animal e cada organismo, seja fungo ou plantas ou animais, eles se evoluíram de maneira diferente. Mesmo assim, a gente encontra esse mesmo padrão matemático repetido várias vezes. Então, é como se fosse, a gente pode interpretar de uma forma de que a natureza ela encontrou um ponto ótimo, uma forma ótima de crescer e se reproduzir e ir expandindo, né? O espiral, ele traz essa expansão contínua, você consegue fazer círculos cada vez maiores, respeitando essa lógica de crescer sempre na mesma velocidade. E aí, a gente ampliando um pouco o padrão para fora do estético, a gente pode entender que a natureza também produz padrões de comunicação. Então, vagalumes, por exemplo, eles se comunicam com padrões de acendimentos, né? Com padrões de luz, como se fosse um código Morse. Então, eles conseguem mandar mensagens diferentes através de padrões diferentes. Então, se pisca mais, ele quer dizer, bom, estou dando um exemplo, tá? Quer dizer perigo, ou quer dizer que eles estão em período reprodutivo, assim como também a gente vê padrões de comunicação por ecolocalização em golfinhos. Então, dependendo do tipo de som que os golfinhos emitem, eles conseguem entender, eles precisam até... eles têm essa lógica, eles entendem qual é a lógica de emissão e, consequentemente, de recepção. Então, eles trabalham sempre numa lógica de padrões que querem dizer mensagens específicas. Um outro exemplo também dessa comunicação que é um pouco diferente da nossa, né, que é mais uma comunicação verbal ou visual ou escrita, as abelhas elas conseguem comunicar direção, distância e quantidade de recurso, de pólen ou de néctar para toda a sua colmeia através de padrões de movimentação de corpo. Então, as abelhas elas têm uma divisão de trabalho, então aquelas que estão responsáveis naquele momento por procurar comida, por fazer o forrageio, como a gente chama na biologia, elas retornam para a porta da colmeia e conseguem, por um movimento do corpo, fazendo uma espiral e tremendo o abdômen, ela consegue dizer exatamente onde, a qual distância e qual quantidade de recurso tem para as outras abelhas irem lá e capturar essa comida para trazer de volta para a colmeia. Então, o que eu acho que a natureza pode trazer de entendimento e principalmente de inteligência, pensando em comunicação, é essa comunicação multissensorial. Então, o que a gente às vezes limita a nossa comunicação por verbal e visual, a natureza ela traz ela expande essa interpretação do que é comunicação. Então, mudando a cor das folhas ao longo do ano, a gente consegue fazer uma leitura da passagem do tempo, dos ciclos, da estação, essa mudança de dia e noite, de marés. Isso comunica aos animais que tipo de forma de vida eles podem se organizar. Então, se eles vão procurar comida de noite, eles são todos adaptados a seus órgãos conseguirem ler o ambiente sem luz, assim como os animais diurnos, que têm atividade diurna, eles já estão todos adaptados a viverem sob o sol. Se é um animal que vive em um sol escaldante, ele vai respondendo, o corpo dele, a adaptação dele, a forma que ele se relaciona naquele ambiente, de acordo com esse conjunto de informações que aquele bioma traz. Então, eu acredito que assim, a maior joia ou a maior forma de aprender com a natureza em relação à comunicação é entender que a comunicação, a gente precisa pensar a comunicação de uma forma expandida, como uma experiência multissensorial.
Já que você falou sobre uma experiência multissensorial, Thalita, uma coisa que eu gosto de fazer, muitas pessoas também fazem, é tirar o sapato, caminhar ali, colocar o pé no chão, pisar na grama, né? Parar e sentir, né? O que acontece, interpretar essas sensações. Então, nós também, através dessa comunicação sensorial, nós também nos comunicamos com a natureza, Thalita? Como que acontece essa comunicação? Eu acho que essa pergunta é legal, principalmente para a gente pensar como a gente enxerga a natureza agora, assim, nesse nosso contexto do século que a gente vive, do contexto do Brasil e tal, e de pessoas que vivem em centros urbanos, né? Eu acho que uma crítica muito interessante é a gente pensar como a gente se coloca separado da natureza e que a gente precisa buscar recursos para se reconectar. E essa necessidade de reconexão, na verdade, eu acho que mostra que, na verdade, a gente nunca se desconectou, nós somos natureza. Então, essa sensação de bem-estar, que quando a gente está na natureza, num ambiente natural, a gente sente. Então, assim, tem vários estudos, várias pesquisas que mostram como nós, como seres humanos, nosso organismo recebe benefícios com esse contato com a natureza. Inclusive, tem alguns tratamentos no Japão que chamam exatamente banho de floresta, porque já mediram que o hormônio do estresse é diminuído quando a gente está num ambiente natural, que os batimentos cardíacos diminuem a frequência, a nossa pressão cardíaca melhora. Então, nós temos vários benefícios orgânicos e sistêmicos por estar na natureza, justamente porque somos natureza. Então, quando você pergunta se a gente está se comunicando, eu acho que a gente, com esse pensamento de que não existe essa desconexão, a gente está o tempo todo se conectando. Eu acho que o grande barato dessa tentativa de ficar cada vez mais próximo é exatamente a gente conseguir ver que a gente precisa entender que também fazemos parte desse ciclo de dia e noite, que também fazemos parte de ciclos de 28 dias, que são ciclos lunares, e que todos esses ciclos fazem parte do nosso metabolismo, fazem parte da nossa própria natureza, porque exatamente somos natureza. Então, acho que a gente está se comunicando com a natureza o tempo todo, quando a gente sente vontade de estar perto, quando a gente traz a natureza para dentro, quando a gente fala assim, preciso, sei lá, sentir o cheiro do mar, ou sentir o cheiro da serra, ficar em contato, colocar o pé na grama, como você trouxe. Eu acho que isso são maneiras que o nosso próprio organismo tem de liberar o estresse ou de sentir uma sensação de boa, né? Esse prazer, porque é exatamente um resgate do que a gente do que a gente sempre foi, e que às vezes a gente esquece porque criamos uma nova lógica de tempo e de pensamento, né? Que às vezes é um pouco desconectada com a lógica de funcionamento da natureza. Thalita, muito interessante tudo isso que você está falando aqui para a gente, mas já para finalizar o nosso bate-papo, pensando, né, a gente olhando assim historicamente, a natureza ela sempre foi uma fonte de inspiração. Como a gente tem que olhar para a natureza atualmente, na sua avaliação, né? Quais os caminhos também para a gente comunicar melhor a natureza? Eu acho que dentro desse pensamento mesmo que eu trouxe, de que a gente está nessa desconexão, eu acho que a biomimética ela traz essa ideia poderosa da gente quebrar a lógica de olhar para a natureza como bem de consumo, né? Como fonte de matéria-prima, e passar a olhar para ela de uma maneira mais horizontal, sem colocar o ser humano separado em cima de um pedestal, e entender que a gente faz parte desse grande sistema vivo que a gente chama de biosfera, né, que é a Terra toda, como um pensamento da Terra como natureza, de toda a natureza funcionando como uma lógica de ciclo fechado. A gente somos humanos, conseguimos quebrar várias lógicas assim, construímos nossas casas, plantamos nossa comida, mas a gente ainda precisa respeitar, né? Vivemos sob condições que são imutáveis, como eu trouxe antes, né? Como o dia, a noite, os processos cíclicos, como os limites de a gente não conseguir viver em certas temperaturas, também essa dinâmica de gravidade, de água, desse ciclo, dos ciclos dos minerais, tudo isso a gente está submetido a esses ciclos e essas regras da biosfera. Então, eu acho muito importante a gente olhar para a natureza como essa fonte de inspiração e olhar para ela
como uma fonte de inteligência, né? Entender que a vida na Terra acontece já há 3,8 bilhões de anos, várias milhões, trilhões de espécies já surgiram aqui precisaram conviver com escassez de recursos, como a gente também precisa em alguns momentos. Então, olhar para a natureza com essa lógica de aprendiz, como se ela fosse a nossa grande mentora, eu acho muito poderosa para comunicar que a gente precisa desse resgate, precisa olhar de uma forma mais gentil para a natureza, porque, afinal de contas, precisamos delas, só estamos aqui porque as plantas produzem oxigênio e oxigenaram a terra, porque o oxigênio era um recurso que não existia antes das plantas, da fotossíntese existir. Então, a gente é um ser pequenininho que divide esse território com muitos outros organismos e dependemos dele, né? Somos codependentes nessa teia da vida. Então, acho que é grande aprendizado que eu tenho, que a natureza me deu e que eu gosto muito de compartilhar, seja nas minhas aulas, seja no meu trabalho, é essa lógica de que a gente tem que colocar um olhar muito humilde de aprendiz, porque muitas soluções que a gente precisa já estão aqui, já foram resolvidas, já foram pensadas, testadas por outros organismos, e a gente se vendo como parte é muito mais poderoso para a gente pensar o nosso futuro, um futuro possível e um futuro mais próspero para nós como humanidade, mas principalmente com essa visão de que só somos humanidade porque existe todo um entorno de muitos outros organismos que estão compartilhando esse planeta com a gente. Thalita, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda.